nós vamos dar início, então, à nossa vibração fraterna e depois damos continuidade com César Reis. Mestre querido, neste instante, nossos pequeninos corações erguendo-se perante o teu, para agradecer-te, Mestre amado, todas as bênçãos com que tens pavimentado os nossos caminhos, as nossas existências. É neste instante de encontro fraterno, na casa que é tua, Mestre querido, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, casa de Deolindo Amorim e de Jorge Andréa, ao te agradecermos, Jesus, por tudo que temos recebido, ainda te rogamos bênçãos especiais por sobre o nosso Instituto e muito particularmente, Jesus, neste momento, por sobre os nossos mentores queridos, por sobre todos os que aqui estamos em ambos os planos de existência e muito especialmente por sobre Fabrício Hampshire, que vem nos trabalhar hoje a mente e o coração na gratidão que todos devemos ao nosso querido mentor André Luiz. Fica conosco, Mestre, rogando-te ainda, Jesus, que agora nos assista em nosso encontro fraterno com o nosso querido irmão Fabrício Hampshire. Bem, agradecemos aqui a Fabrício, que aceitou o nosso convite para falar de um mentor que é tão querido a todos nós, particularmente a nós dois que trabalhamos no Grupo Espírita André Luiz. O Fabrício Hampshire é médico graduado pela UFRJ, tem residência médica em neurologia pela UFRJ, é mestre em neurologia pela Unirio, trabalhador do GEAL, o Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro, e tem temas de interesse e aprofundamento em alterações normais e anormais da consciência, relações do magnetismo com o espiritismo e o estudo das obras clássicas do espiritismo. Agradecendo mais uma vez, Fabrício, estar aqui conosco no ICEB, somos todos ouvidos. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero agradecer muito essa oportunidade de estarmos reunidos e com muita satisfação, uma tripla satisfação. Em primeiro lugar, para falar de André Luiz, um mentor e um amigo tão caro, né, a todos nós, como a Nádia já antecipou, pelo vínculo que nós temos através das atividades no grupo do André Luiz. E eu me recordo que por volta dos 13, 14 anos, encontrei um livro dos espíritos abandonado na estante de uma casa de familiares, e ali começou o meu reencontro com a doutrina, o seu estudo, e logo em seguida com a obra do André Luiz, que sempre a afinidade foi espontânea e inicial. Satisfação também de estar aqui com você, Nádia, sempre um exemplo na divulgação doutrinária, na sua determinação, através das tarefas no Instituto, na Rádio Rio de Janeiro, no André Luiz, enfim, em todas essas meandros aí da seara espírita, e é sempre admirável o seu trabalho e dedicação ao longo desses anos todos. E, sobretudo, está aqui virtualmente no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, uma casa histórica com tanta importância para o movimento espírita, com tantos pensadores, Dr. Jorge Andréa, Deolindo Amorim, Hermínio Miranda e tantos outros, que continuam as tarefas do outro lado, dando continuidade aqui aos trabalhadores encarnados. E eu queria aproveitar que é sempre, acho que, mais eficiente quando a gente tem um encontro para conversar, para trocar experiência, ao invés de ser uma coisa formal, uma apresentação em que só um fala, quando, na verdade, a troca sempre é superior, né? Quando a gente troca experiências, agradecer a todos que estão aqui conosco nesse momento. Eu acho que o André Luiz toca a cada um de nós de uma maneira especial, a maneira como a sua participação. Ele é um grande divulgador do espiritismo. Ele tem um papel fundamental, porque através das suas obras ele popularizou não só o conhecimento espírita, como informações
que foram sementes para outras coisas que se desenvolveram ao longo desse tempo todo. A gente vai ver mais à frente que, quando ele se aproximou do Chico para começar a tarefa, isso se completou quase 50 anos, né, de dedicação do livro espírita, além das outras tarefas que ele fazia em paralelo, como um médico que era trabalhador no mundo espiritual. E a gente tem que sempre levar em consideração, eu gosto muito do Parnaso de Além Túmulo, porque, primeiro, que foi a primeira obra que Chico trouxe, né, através da sua mediunidade, e tem o Casimiro Cunha, ele tem outras obras que tocam muito ao coração, acessam a nossa alma de diversas formas. E aí tem um dos seus trechos, num dos seus poemas, e que é uma grande verdade, né? O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. E eu acho que a gente subaproveita o Espiritismo, né? Porque ele acaba tendo ferramentas que a gente não aproveita como deveria. A gente acaba deixando de lado muitos recursos que a gente poderia usar no enfrentamento dos desafios que nós programamos na reencarnação. E quando a gente vê e faz um estudo retrospectivo, a gente vê que poderia ser diferente em muitas situações se a gente se pautasse no que a doutrina nos oferece. Essa definição do espiritismo sempre é muito abrangente e interessante, consta lá no preâmbulo do que é o espiritismo, escrito por Kardec, e trata da natureza científica no sentido de observação, que a gente tem que contextualizar, né? Palavras que Kardec usava à sua época podem ter conceitos diferentes hoje. A própria palavra ciência, que pode gerar muita confusão, porque depende do contexto histórico, depende do local acadêmico que está sendo colocado, mas a gente pode observar o que Kardec coloca como uma atitude prática de observação nas relações que a gente se estabelece com os espíritos e o impacto filosófico disso. E aí ele coloca de uma maneira assim mais categórica, né? O espiritismo é uma... Eu tenho que diminuir aqui para botar. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. E isso a gente, para colocar de uma maneira, para situar o trabalho do André Luiz no que representa ao espiritismo, a gente vai ver como o papel dele de repórter do mundo espiritual, mas não só isso, quantas informações ele trouxe científicas que, à época do lançamento das obras, nem se sabia, e 20, 40, 50, 60 anos depois, a gente veio ficar surpreso com estudos que confirmam muitas coisas que ele colocava há décadas atrás. Então, é uma grande representação do que o Espiritismo pode oferecer é a obra de André Luiz, porque ele coloca cenários ali que até então a gente não conseguia entender e agora a gente consegue trazer de uma maneira mais clara para o nosso dia a dia. Só para finalizar essa visão inicial, eu me afinizo muito a essa parte da mensagem de Ano Novo dos espíritas lioneses, que consta na Revista Espírita, escrita por Kardec, e eu acho que merece uma reflexão muito grande. Se vocês me permitirem ler, o que é colocado aí nessa mensagem? O Espiritismo é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Ele é de todas e não é de nenhuma em particular. Por isso, não diz a ninguém que a troque. Deixe a cada um a liberdade de adorar a Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. E depois, cada um ao templo do vosso culto, e assim provai
que vos caluniam quando vos taxam de impiedade. Há muita controvérsia quando se tenta definir o espiritismo enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto religião, ou se uma coisa sendo consequência da outra. Eu, particularmente, me identifico muito com essa definição de uma doutrina moral, que é algo que pode ser aplicado em qualquer religião. Então, até Kardec, quando trata disso, dependendo do conceito que a gente usa da palavra religião, a gente pode considerar ou não o espiritismo uma religião. Isso gera uma série de reflexões, de debates, que não é o objetivo aqui de hoje, mas que, na minha visão pessoal, eu entendo o espiritismo como algo supra-religioso quando se pensa em questão de instituição religiosa, né? Porque ela pode se moldar em todos os segmentos, porque a própria moral do Cristo é um resumo da moral da humanidade, né? E a gente acaba cerceando em grupos quando isso pode ser uma coisa universal. Eu peço até que quando alguém quiser interromper, fazer algum comentário, algum questionamento, fique à vontade, tá? Não, eu acho que é muito mais fluido e mais rico quando a gente interage. Vocês querem fazer algum comentário até aqui? Senão a gente continua, então. Bom, afinal, até para a gente poder tratar dessas questões, quem é André Luiz? Quem é esse espírito? Como é que tudo isso aconteceu? É relatado que por volta de 1943, um pouco menos, um pouco depois, o espírito André Luiz se apresentou a Chico Xavier. Chico estava na presença do seu irmão, de um segundo casamento do seu pai, que se chamava André Luiz, estavam dormindo num quarto, e o espírito André Luiz se apresentou, conversando com Chico sobre a necessidade do compromisso da divulgação da doutrina, das suas obras, do compromisso que eles tinham na realização de toda essa obra que a gente veio ver depois a lume. E aí o Chico até perguntou, mas, por favor, quem é você? Você poderia me dizer seu nome? E aí o espírito falou para o Chico, qual é o nome desse rapaz que está aí do seu lado? Aí ele falou, o nome dele é André Luiz, é meu irmão. Pois então, eu me chamo André Luiz. E aí que surgiu o nome André Luiz, a partir desse primeiro encontro com o Chico, em que ele quis manter um anonimato, e nós sabemos que isso aconteceu porque estava muito recente a história do Humberto de Campos, das obras psicografadas pelo Chico de Humberto de Campos, e que houve toda uma celeuma jurídica movida por parentes do então falecido Humberto de Campos sobre direitos autorais dos livros. Deu muito trabalho, no final das contas acabou tudo sendo resolvido, mas foi muito desgastante e expoliante. Certamente essa deve ter sido uma das questões que fizeram com que o espírito que se apresentou a Chico não colocasse a sua verdadeira identidade. E usou, então, o nome do irmão do André Luiz, que estava ali, do irmão do Chico, aliás, que estava ali, que se chamava André Luiz. Esse encontro se deu por volta de 1943. A gente sabe que, para que o fenômeno mediúnico ocorra de forma plena, tem que ter uma convivência do espírito com o médium, essa conjugação mental para que viabilize o fenômeno mediúnico, e claro que tem que existir uma afinidade perispiritual prévia, porque não adianta, não é qualquer espírito que se manifesta num determinado médium, há que haver não só a afinidade perispiritual, mas esse íntimo contato entre as mentes para permitir o processo. O primeiro livro, então, dessa parceria foi lançado em 1944, todos nós conhecemos, é o livro Nosso Lar, que nós depois vamos tratar mais detidamente dele. E o último livro, por volta de 1993. Se a gente fizer, o primeiro contato em 43 e o último lançamento em 93, se dão 50 anos de parceria do André Luiz com o Chico Xavier. E aí a gente vê essa programação mesmo, um cinquentenário aí para permitir
todo esse legado que André Luiz nos trouxe através de Chico Xavier. Está aí uma foto do irmão André Luiz, irmão de Chico Xavier, de um segundo, não me lembro se agora é o segundo ou terceiro casamento do pai do Chico. E essa foto foram anos depois, né? Em março de 1952. Ele não é o espírito que está fazendo, ele é o irmão do Chico que deu o nome para o nosso querido mentor poder se apresentar aqui de uma maneira anônima. E muita coisa se colocou a respeito, né? Havia uma série de indagações desde o início do lançamento do Nosso Lar, tentando buscar quem seria, então, esse médico carioca desencarnado que tanto trouxe através das suas obras. Então, houve um momento que alguns achavam tratar-se do Dr. Álvaro Alvim, outros grupos acabaram pensando também na hipótese do Dr. Miguel Couto, um médico carioca que teve muito significado aqui no nosso estado. Cabe a ele uma frase que é muito usada na medicina, vocês já devem ter ouvido falar. Ele falava que a clínica é soberana. Vocês já ouviram esse termo? É um termo que a gente usa muito na medicina, querendo dizer que os exames complementares têm a sua importância, mas a clínica está sempre acima dos exames. Ele dizia, a clínica é soberana. Mas era uma outra hipótese. Um outro também que tentaram atribuir a identidade do André Luiz, o doutor Oswaldo Cruz, também com a sua importância na fundação, né, do instituto tão importante, a Fiocruz, sua tarefa como médico sanitarista e o seu papel na saúde brasileira. Mais recentemente, se houve também a hipótese de um médico carioca, que eu acho que até algumas pessoas não iam gostar do André Luiz ser o Dr. Faustino Esposel, porque, salvo engano, acho que ele foi presidente do Flamengo. Então, quem é vascaíno, botafoguense, tricolor, não ia gostar muito disso, né? Mas foi também fruto de estudos de companheiros que também levantaram essa hipótese, baseada em dados que constavam no livro, sobretudo o livro Nosso Lar. E, finalmente, Dr. Carlos Chagas. Se vocês consultarem o Anuário Espírita de 1964, como o de 2004, vocês vão encontrar entrevistas com companheiros próximos ao Chico, o próprio Valdo Vieira, que trabalhou em parceria com o médico por um determinado período, que tratam de informações relacionadas à identidade e que até nesse anuário mais recente, também eu acho que em 93, tem alguma informação a respeito, dando informações de testemunho, não só do Valdo Vieira, de pessoas muito próximas ao Chico, que disseram que houve essa informação foi revelada e que tempos depois, então mais de 50 anos depois do Nosso Lar, isso foi mais levado a lume nos círculos mais próximos do Chico, relacionando Carlos Chagas à identidade real do André Luiz. Até a fisionomia de todos é muito parecida, né? Se a gente for comparar os possíveis candidatos, né, ao André Luiz, o Carlos Chagas é o que se aproxima mais daquela foto, daquele desenho feito baseado na evidência do espírito André Luiz, salvo engano, acho que com Chico Jô e o Valdo Vieira, e um deles que desenhou e acabou aproximando a identidade. Seria até uma hipótese plausível, porque o Carlos Chagas, ele foi um biólogo, médico sanitarista, cientista, doutor honoris causa da Universidade de Harvard de Paris, foi honrado com vários prêmios e títulos acadêmicos mundiais, vários e vários. Se buscar na Wikipédia, na literatura, você vai ver quanto que ele tem de prêmios e títulos pelo mundo. Ele foi o único cientista na história que descreveu uma doença infecciosa por completo, desde o patógeno, o causador, o vetor da doença, os hospedeiros, as manifestações clínicas e epidemiologia. Foi o único no mundo que fez, do início ao fim,
uma descrição de uma doença tropical. Tanto é que ele foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel, acho que de Fisiologia e de Medicina. Eu tive a honra de... A minha aula inaugural lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro foi com Carlos Chagas Filho. Já muito senhor, um dos filhos de Carlos Chagas, ele tinha o Evandro e o Carlos, né, os 2 filhos, e eu tive o prazer de conhecê-lo na minha primeira aula formal de medicina lá na UFRJ. Para quem até quiser saber mais da vida acadêmica e vida pessoal do Carlos Chagas, tem um livro editado pela Fiocruz, com muitas fotos, e é muito legal. Vale a pena, para quem se interessa no tema, procurar a respeito. E acaba tendo uma hipótese muito forte relacionada ao Dr. Carlos Chagas ser realmente a identidade do André Luiz. Mas lembremos da advertência do Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar. Ele coloca lá: embalde os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Deixa eu baixar aqui que eu não estou lendo, está em cima. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Ou seja, seria infrutífero a gente querer ficar procurando detidamente, gastando tempo e energia em querer saber quem é efetivamente o André Luiz, quando, na verdade, o mais importante não é quem foi a última encarnação dele. De fato, o que vale mais é o produto do seu trabalho, tudo que ele trouxe para nós. E isso vai ter muito mais valor e a gente vai ter muito mais utilidade do uso do tempo do que se perder em polêmicas e debates de saber quem foi e quem não foi. Eu me lembro que a nossa presidente de honra lá do André Luiz, a Maria Luísa Sodré, ela uma vez até me contou que o André Luiz é muito ligado a um dos mentores lá da nossa casa, que é o Garcês, e parece que eles se conhecem desde a Grécia Antiga. Então, às vezes a gente se prende à última encarnação, mas tem uma trajetória muito mais longa aí do passado, que a gente não tem condições de saber nem de entender, e também acaba tendo mais uma coisa meio de fofoca espiritual do que, na verdade, algo que tem algum benefício doutrinário. Então, que cada um guarde a sua impressão de quem ele pode ter sido na última encarnação, mas que, efetivamente, o que mais importa é a sua obra em parceria com o Chico. É importante, eu estava vendo aqui, eu gosto, às vezes, de ver o dia que a gente está, quem nasceu, quem desencarnou, quais são os dias de comemoração. Eu estava vendo que, em 1453, Constantinopla foi tomada, nesse dia, 29 de maio. E isso é um ponto, um marco que a história usa para o fim da Idade Média. Quanta coisa não aconteceu na Idade Média depois que a mudança que deve ter sido, né? De toda aquela situação mundial, e que hoje a gente está vivendo situações parecidas, né? O mundo, o poder mundial está em transformação, muita coisa está em transformação, catalisada pelo Covid, sobretudo, mas já é um processo que vem de muitas décadas. E a gente está vivendo momentos históricos, como provavelmente lá em Constantinopla, em 1453, quando o sultão lá invadiu e acabou com o Império Bizantino. E até, quem sabe, até os companheiros aqui que trabalham no André Luiz passaram por lá ou não passaram, a gente não tem condição de saber. Mas o que eu quero dizer com isso? A nossa trajetória reencarnatória é muito vasta. A gente se prende, às vezes, uma vida de 100 anos atrás, 50 anos atrás, mas em pensar lá de trás, né? Roma, Grécia, Babilônia, Egito, Suméria, é muita história, né? A humanidade tem muita história e cada um de nós tem muita história para contar, juntando toda essa nossa trajetória ao longo dos tempos. E aí, eu consto uma parte que eu tirei do Anuário Espírita de 2004, tratando de conversas a respeito dessa busca da identidade. Esse companheiro Hércio, ele trata aí, ó, é que ele fala: portanto, não encontrando uma solução clara para a questão,
na primeira oportunidade, recorri ao médium amigo Chico Xavier, participando em minha pesquisa. Ele estava pesquisando, querendo saber quem era o André Luiz. E aí ele, como sempre, o Chico, ouviu-me pacientemente e, a seguir, esclareceu-me de forma incisiva: não perca tempo, pois a biografia de André Luiz em nosso lar está toda truncada, ou seja, propositalmente, não só a identidade do André Luiz não foi revelada, como na próprios dados que constam no nosso lar estão truncados. Tanto do tempo que ele, mais ou menos da época que ele desencarnou, o tempo que ele passou na erraticidade, a forma que ele desencarnou, a doença que ele teve, os filhos que tem, a quantidade, o sexo, enfim, a gente vai se prender em dados que foram propositalmente embaralhados e modificados para não permitir a descoberta da identidade do André Luiz. E isso remete a muitas questões. Será que, por exemplo, até aqueles 8 anos que ele relata ter passado nas regiões inferiores do umbral, isso seria uma coisa que ele realmente viveu, mas foi dessa existência, da última existência, logo após o desencarne, ou foi de uma existência pregressa dele? Ou será que ele se apropriou da experiência de algum outro espírito e aí coloca junto a história, tal qual a causa da morte, os dados que ele colocou lá dos seus familiares? Então, essas informações, a gente não pode se prender muito, que pode ser, na verdade, coisas que o André Luiz se apropriou para permitir, como um grande didata que ele trazer as informações que são e foram necessárias através da sua obra. A gente tem que tirar, que nem uma noz, tira a casca, que não importa, e vamos nos focar na semente, que é a própria noz em si. Então, tem informações que são periféricas nos livros, sobretudo da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mas a noz, a essência é que a gente deve buscar, que é a informação mais precisa. Vai haver muita discussão a respeito dessas questões que não vão valer a pena. E aí a gente vê toda a bibliografia de André Luiz através de Francisco Cândido Xavier, e vão ter livros que até o Chico teve em parceria com o médium Valdo Vieira, e deve ter tido, acho que, uns 2 livros que só o Valdo psicografou o André. Parece até que o André Luiz, pelo que o Valdo Vieira comentava, tinha contato com ele já há muito tempo também. O Valdo era médico, né? Então acho que isso facilitava muitas... ele teria muitos recursos medianímicos que permitiriam informações técnicas necessárias nas obras do André Luiz. Começa com o Nosso Lar em 44, depois os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, E a Vida Continua. Aí vem depois mais, Agenda Cristã, Conduta Espírita, Desobsessão, Opinião Espírita, Sol nas Almas, foi só o Valdo Vieira que psicografou como Conduta Espírita, Estude Viva, Sinal Verde, Respostas da Vida, Busque e Acharás, Endereços da Paz, Cidade no Além, Apostilas da Vida, Ação em Caminho, A Verdade Responde e, finalmente, Tempo e Nós, que foi o último livro, inclusive com Emmanuel, um livreto, né, de mensagens de cunho evangélico. Além de, claro, de mensagens avulsas, né, que acabavam acontecendo em outros livros e outras obras. Por exemplo, você vai pegar lá o Espírito da Verdade e outros livros com vários espíritos participando, né, da confecção daquele livro. Importante tratar do primeiro livro do André Luiz, que foi lançado em 44, é um livro muito divulgado, né? Tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos, essa conta deve ter aumentado muito mais. Foi traduzido para diversos idiomas, foi até um objeto de estímulo para
fazer esse filme no cinema, e parece que agora, no segundo semestre, vai sair o segundo, né? Que seria Os Mensageiros, eles colocaram lá como Nosso Lar 2. E o impacto que esse livro tem até hoje, de toda a descrição do mundo espiritual feita pelo André Luiz, e imagino a época, como deve ter sido difícil, o Chico deve ter sofrido muitas críticas, talvez até questionando se não era fruto da imaginação dele. Hoje em dia ainda se questionam muito, algumas pessoas se questionam sobre a veracidade dessas obras, e sobre a coerência doutrinária. Alguns dizem até que não está em coerência com o que o Kardec coloca. É claro que a gente tem que entender, como o próprio Allan Kardec nos ensina, é a opinião de um espírito, e que a gente tem, então, ter uma concordância da comunicação universal, ou seja, outras comunicações que surgiram ou possam surgir e que vão corroborar as informações contidas nessas obras. Especificamente a série A Vida no Mundo Espiritual, que são os romances do André Luiz, são esses livros. Nádia, qual é o livro que você mais gosta dessa coleção? Eu acho Missionários da Luz uma espécie de carta de caminho sobre o Brasil. Em Se Procurando, tudo se acha. Ele é muito, muito extenso e variedado em temas. Eu acho Libertação um livro de profundidade do ponto de vista da dinâmica do mal no psiquismo humano e de seus reflexos no comportamento da criatura. Mas existem outros que têm muitas particularidades que são muito interessantes, não é? Os Mensageiros, por exemplo, é uma obra que diz respeito a todos nós de uma forma bastante contundente quanto à nossa responsabilidade. O Nosso Lar parece que foi guardado durante algum tempo, segundo orientação do próprio Emmanuel, porque não estava ainda na hora de vir, e imagina que, quando ele veio, ele foi bombardeado. Principalmente naquela época, esse tipo de livro, com esse tipo de chegada através da via mediúnica, muito se assemelha, e muitos provavelmente consideraram, não só que era uma obra de ficção, mas também como uma obra de fantasmas, o que era uma linha, à época, uma linha bastante interessante e presente na produção literária nos Estados Unidos. Então, são essas coisas, né? No Mundo Maior também é um repositório. Você está vendo que eu não estou conseguindo responder. Você perguntou qual eu não consigo responder isso, porque é uma obra pujante e que representa o desdobramento no campo da ciência dos princípios doutrinários que estão inscritos na codificação de Kardec. Então, eu não sei, eu realmente não sei. Isso, se você me insistir muito para me torturar... Não vou fazer isso. Eu vou dizer, por exemplo, Missionários da Luz e Libertação. Eu não vou fazer isso porque eu também não tenho o meu preferido. É muito difícil, né? Uma vez eu conversei com a Maria Luísa lá do nosso grupo, a presidente de honra, ela falou, o dela preferido é o Libertação. Eu acho que muitos realmente se identificam por todo esse impacto que você falou, né? Da questão do psiquismo no mal e todas as questões inerentes. Mas são casos... Eu fiz um estudo sobre libertação em um mês inteiro, faz um tempo atrás, lá no André, e é uma coisa muito impactante e muito dilatadora da compreensão dos meandros e dos mecanismos da instalação do mal e das consequências do ponto de vista do espírito no plano espiritual, e, evidentemente, depois de desencarnado, né? Com as
consequências, inclusive, do ponto de vista de se tornarem ovoides. É um estudo muito profundo sobre isso. E o que chama atenção nessa série, especificamente, é o seu aspecto de entretenimento como um romance emocionante, que é um roteiro, cada livro é um roteiro de filme de sucesso, né? Tem o Nosso Lar já, vai lançar Os Mensageiros, eu acho que A Vida Continua também já teve esse filme, se eu não estou fazendo confusão. Mas, além disso, são livros de estudo, né? Livros que eu acho que a gente nem aproveitou a sua totalidade, e eu acho que, à medida que a nossa ciência aqui na Terra for avançando, a gente vai aproveitar muito mais. Tem até companheiros que acham que esses livros vão acabar sendo estudados na academia depois, no futuro, né? No sentido de Certamente. absorver. Vocês vão ver até uma coisa que eu trouxe do Missionários da Luz mais para frente, mas que confirma isso. Tem coisas que ele coloca lá na década de 50, no final de 40, que não se dava muito valor da ciência da época, e hoje se dá total valor. E é uma coisa surpreendente. Talvez isso denote a importância da obra do André Luiz, que não foi, muitas vezes, entendida ou valorizada, porque justamente a gente que não tinha amadurecimento para entender. E também E aí, por uma concepção de que haveria esse viés, né, de livro de ficção e de fantasmas, né? De fantasmas. Eu vou pedir licença a você, ô Fabrício, para dizer às pessoas todas, que já que você abriu essa possibilidade, que todos os que estão aqui conosco, sendo ou não do Grupo Espírita André Luiz, mas todos nós somos devedores desse mentor, que, por favor, também se manifestem. A Rosa Rita, por exemplo, é médica, é a nossa doutora em genética, ela também pode aqui contribuir, mas todos os outros podem. Então, eu posso dar Para mim, Missionários da Luz me tocou muito, principalmente no capítulo 12 e 13, quando ele fala na genética, né? Quando ele fala no preparo da reencarnação, né? E assim, aí a gente lembra, o livro foi escrito antes da década de 50, né? E ele falava de coisas que a genética veio falar muito tempo depois, porque era uma época que se não falava em cromossoma, em genoma, material genético, ninguém falava sobre isso. Eu passei todo minha formação sem ouvir falar em genética, né? Eu digo assim, formação na escola, hoje em dia até já mudou isso, mas na minha época, né, eu ouvi falar em genética na faculdade, nunca antes da faculdade. E aí, se a gente pensa que em 1948 eu estava falando no preparo da reencarnação, nas mudanças da genética, na análise do mapa dos cromossomas antes da reencarnação, e lembrar que foi escrito, né, foi psicografado naquela época, foi uma coisa assim. Eu sempre falo que quem me levou para a doutrina espírita mesmo, quem me levou, não. Muitas pessoas, durante 40 anos, tentaram me levar para a doutrina espírita. Mas, na verdade, eu me tornei espírita quando eu li a série de André Luiz. Se eu estou dentro da doutrina espírita, agora eu devo a André Luiz. Por toda não só por ele ser, não é por ele ser médico em si, mas é pelas coisas que pelo que ele escreve na série, principalmente da parte científica, que foi muito antes do que, quer dizer, tem conceitos ali que a gente se tornaram, vamos dizer assim, comuns muitos anos depois. Então, eu acho que, para mim, é Missionários da Luz, mas quando eu li Nosso Lar, quando eu comecei a ler o Nosso Lar, né, eu comecei a ler de manhã e eu varei à noite lendo o livro, eu não conseguia parar de ler o livro, né? E aí, depois do Nosso Lar, eu disse, eu vou ler a série. E li a série em ordem. Eu fui, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários. Quando eu cheguei nos Missionários da Luz, eu falei, agora eu estou realmente me encontrando, agora eu estou entendendo que eu deveria ter lido esses livros muito antes, porque talvez eu tivesse chegado na doutrina
é muito tempo antes, e não na década de 1990, quando eu comecei. Aliás, eu comecei no André Luiz. Tinha uma amiga, né, que é a Sueli, que é do André Luiz, e foi lá que eu comecei a assistir as primeiras reuniões, e levei o Luiz para assistir as primeiras reuniões, mas era na Tijuca, então eu fui, depois pedi a própria Sueli, que falou com um amigo dela que frequentava o Cristóforos, e aí eu fui frequentar o Cristóforos. Mas tem uma admiração muito grande. Obrigada, Rosa. Vamos lá, Fabrício. E com muita gratidão, né, que a gente está conversando hoje sobre André Luiz, realmente é um carinho, um respeito, um reconhecimento de como ele tocou tantos corações, né, que a gente certamente, se fizer uma enquete, a maioria imensa, talvez, dos espíritas aqui no Rio, no Brasil, foram tocados de alguma forma pelo André Luiz. E aí vê como foi importante seu papel. E a gente vê a maneira como ele escreve, fluida, ao mesmo tempo de como ele coloca nos livros mais específicos, como Evolução em Dois Mundos, que denotam um espírito de estudo, né? Uma sistemática de quem está afeito à pesquisa e ao estudo. Como ele vem apresentando os temas que vão sendo construídos e vão sendo sucedidos numa construção pedagógica, e é realmente fascinante. Tratando desses livros, né, a gente tem os livros ditos romance, que são livros técnicos, na verdade, mas os livros que não têm uma prosa romanceada, que tem um estudo mais específico, a gente tem que pensar nesses três. O Evolução em Dois Mundos, que é um tratado sobre o perispírito. A gente vai ver a evolução do perispírito ao longo da vida vegetal, animal, até chegar ao homem, as correlações. Eu, como médico neurologista, sempre fiquei fascinado, porque há uma íntima relação entre o desenvolvimento do espiritismo e o desenvolvimento do sistema nervoso. O processo evolutivo do sistema nervoso, quando a gente faz o estudo da anatomia comparada, e ele faz isso muito bem nesse livro, a gente vê que vai se conquistando também um amadurecimento perispiritual. É um livro que, efetivamente, pessoalmente, esses dois primeiros livros aqui, o Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, eu tenho um carinho e um compromisso interno de, em algum momento, me aprofundar mais neles para fazer algum material que possa tornar mais palatável. Vendo a minha trajetória ao longo da minha vida profissional, eu vejo que ferramentas foram se aproximando e foram sendo construídas para me habilitar a entender melhor esses livros. É um desafio aí para essa encarnação, se houver a possibilidade. Tem um livro do professor Paulo Dalgalarrondo, lá de São Paulo, que chama-se A Evolução do Cérebro. E ele estuda a anatomia comparada, o desenvolvimento do sistema nervoso através da cadeia evolutiva, e casa como um goiabada com queijo Minas com Evolução em Dois Mundos. É maravilhoso. Você vê o livro acadêmico aqui da Terra e pega a evolução, é a mesma língua, quando estuda essa análise comparativa. E tem nesse livro, mas tem também acho que no próprio Mecanismo, se eu não estou fazendo confusão, o André Luiz fala que é claro que há uma íntima ligação célula a célula, né, do perispírito com o corpo físico, mas as estruturas que têm um vínculo maior são o sistema nervoso e o sistema hemolinfopoético, né? O sangue e o sistema nervoso são as estruturas orgânicas que têm maior vínculo com o perispírito. Isso ele trata nesses livros, e a gente vê uma série de consequências disso. O mecanismo da mediunidade, então, é fabuloso, porque ele traz informações que a gente vai agora compreendendo. Por exemplo, o fenômeno hipnótico, que está em na vida cotidiana, a hipnose existe. E ele trata disso como um fenômeno, o transe hipnótico é importante para a manifestação mediúnica. E é um tema muito vasto aí que
tem que ser muito explorado, tem que ser muito estudado, e ele já antecipa. São livros mapa da mina, né? Ele já dá o Waze espiritual de alguns temas. Cabe a nós sentar e ver esse caminho, essa rota aí que ele traçou nesses livros para a gente se aprofundar. E, finalmente, o Desobsessão, que é mais um livro até operacional, e que ele mostra quais são os recursos que um grupo deve ter para uma prática de desobsessão efetiva. E é um livro muito didático e muito claro, né? Talvez pela sua singeleza até não se valoriza a quantidade de informações que ele coloca ali nessa obra Desobsessão. Vale e recomendo muito também. É muito difícil a gente escolher, né, qual o livro que vai ler, que é muita coisa boa, é muita coisa interessante. Eu acho que a vida na Terra é muito rápida, né? A gente, quando vê, tem compromisso de família, compromisso de trabalho, os contratempos, os desafios. Não dá tempo da gente ler tudo que a gente quer, nem de estudar tudo que a gente quer. Então, a gente tem que elencar livros. Eu, pessoalmente, as obras de Kardec e algumas obras do André Luiz para poder debruçar mais, porque não dá para fazer tudo que você quer. As obras de Emmanuel e tantos outros, é tanta coisa boa, né? Mas não dá para você se dedicar a tudo, infelizmente. E ele não se tratou só desses livros da série do Mundo Espiritual, desses livros técnicos, mas tem verdadeiras pérolas que são também não encontradas ou subaproveitadas. Sabia que esse livro Sinal Verde, ele é um livro de prevenção em saúde, de promoção e prevenção em saúde, saúde física e saúde mental. Tanto é que o Emmanuel, e aí vocês me permitam que eu leia, olha que ele coloca no prefácio exatamente isso. Fruto das observações de um companheiro desencarnado, hoje cultor da medicina do espírito, encontramos neste volume a abençoada série de respostas a perguntas inarticuladas de quantos estagiam no internato da experiência física, indicando o rumo certo na viagem do cotidiano. Livro comparável a precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. Ensaio de imunologia da alma. Vacinação espiritual contra a queda nos complexos de culpa, dos quais nunca se sabe com que espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão se vai sair. Então, esse livro Sinal Verde é um livro de investimento em saúde física e mental, que ele trata de questões do dia a dia, de como a gente deve se comportar na hora de sair de casa, até pegar o elevador, encontrar a pessoa na rua, estar na via pública, no trabalho, no ambiente familiar. Ele vai dando as dicas de como o evangelho de Jesus pode ser colocado em prática para que a gente evite doenças do corpo e da alma. E esse livro tem isso. É que a gente, às vezes, não está atento, e é uma vacinação espiritual. A gente previne muitas condições e patologias se seguir as dicas da prática cotidiana que o André Luiz traz para a gente. A gente vê na medicina psicossomática que há uma interação entre elementos biológicos, elementos psicológicos e elementos sociais, ou seja, o homem é um ser biopsicossocial. A gente tem a nossa carga genética, a gente tem as nossas predisposições biológicas, mas a gente está inserido num grupo familiar que vai ter repercussões no nosso psiquismo e também inserido numa realidade profissional, numa realidade financeira, numa realidade de uma determinada cidade, estado e país que nós estamos e que vai impactar na nossa saúde. Não dá para a gente tratar uma enxaqueca só pensando na fisiopatologia da enxaqueca. Tem que pensar aonde aquele paciente está inserido, qual é o trabalho, como é a família, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é o seu propósito. Se a gente não focar na medicina da pessoa, a gente não vai tratar bem o paciente, a gente vai estar focado só numa peça do quebra-cabeça. E o André Luiz traz isso. Ele mostra que a maneira que a gente se comporta no mundo, a maneira que a gente age em sociedade, tem um impacto direto na nossa saúde física e mental.
É exatamente isso que ele está querendo dizer para a gente. Então, eu recomendo. Esse livrinho, então, tem livrinho pequenininho, tem Kindle, dá para baixar de graça no Google, dá para ler rapidinho esse livro e é fundamental para a garantia da nossa saúde, a partir do que o Evangelho ensina. O Evangelho de Jesus é, na verdade, um grande repositório de informação para a nossa saúde física e mental, e, de maneira global, da saúde espiritual, né? É que a gente, às vezes, fica com dificuldade de trazer as informações que estão ali de uma maneira coloquial ou de metáforas que Jesus trouxe, mas aí vem, e esse eu acho que é um dos grandes papéis do André Luiz, é trazer as informações, a moral evangélica para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para os cenários que a gente está inserido aqui na encarnação no século XX e XXI agora, né? Um outro livro também que é muito importante, o Emmanuel sempre dá a dica, o poder de síntese do Emmanuel é fabuloso, né? Ele, numa frase, às vezes, tem um tratado. E tem livros dele que são maravilhosos. Eu tenho um que eu gosto muito, é o Pensamento e Vida, como é um livro maravilhoso, né? Para a gente aproveitar. E esse livrinho do André Luiz, Agenda Cristã, que também não é muito valorizado, e os grandes livros são pequenos, né? É muito interessante. E aí o Emmanuel coloca, aqui, leitor amigo, você observará somente a lembrança dos antigos ensinos do mestre, em novo acondicionamento verbal, de modo a recordarmos com ele que o reino divino, edificação de Deus no homem, em verdade jamais surgirá no mundo por aparências exteriores. Ele coloca lá que esse livro é um verdadeiro curso de espiritualidade. Então, se a gente quiser entender como a gente tem que se espiritualizar pautado na doutrina espírita, o livro é a Agenda Cristã. E tem informações, às vezes, tão pequeninas, numa frase ele coloca tantas informações pertinentes para o nosso dia a dia. E são livros que a gente pode botar dentro da bolsa, na mochila, na pasta, dá para ler. É interessante que, às vezes, a gente, por exemplo, está na fila de um banco, ou está esperando alguma outra situação, está num consultório médico, consultório dentário, é muito fácil a gente entrar numa faixa vibratória de crítica, de falar devido à lei, de reclamação. E esses livrinhos, quando estão na mochila, na bolsa ou na pasta, vão facilitar a gente usar o tempo útil, né? Usar o tempo para dedicar para um estudo ou para uma ocupação útil, ao invés de a gente ficar à deriva mentalmente. Então, recomendo aí que um desses livros ande sempre conosco, junto de nós, até no celular. Essas obras, então, em especial que eu tratei no final, elas são como se fosse um evangelho prático. O André Luiz, com sua capacidade de estudo, com seu conhecimento como intelectual da espiritualidade, ele torna prático o que Jesus nos traz e que está registrado lá nos evangelhos. E adequar tudo aquilo que ele coloca para a gente de uma maneira palatável para a gente nos tempos de hoje. Isso tem impacto na nossa vida direta, tem impacto no aproveitamento reencarnatório, porque nós todos temos um planejamento reencarnatório, um propósito, caminhos que a gente tem que seguir, desafios a serem vencidos, elementos e ferramentas a serem conquistadas, adversidades a serem vencidas, desafetos a serem mais amenizados, né, e transformados, e tornando prático o que o Evangelho nos traz, isso o André Luiz nos traz. A gente consegue com mais facilidade. É um desafio, né? A gente, às vezes, perde controle, se irrita, faz coisas que se arrepende depois, mas voltamos novamente à busca do estudo que o Espiritismo nos oferece, sobretudo com o que o nosso mentor dá a nós através de sua obra, que vai facilitar muito o nosso caminho. Uma coisa que ele faz que eu gosto muito, que é bem de professor, né? São os seus decálogos. Tem vários livros do André e até comunicações e obras com mais diversos espíritos que tem os decálogos do André Luiz. Um dia eu pensei que seria até um bom livro para alguém publicar, buscar todos os decálogos do André Luiz e botar num livro. E a partir, até talvez fazer uma análise em cada um. E por que decálogo? Por que 10? Até na nossa história ocidental, na tradição judaico-cristã,
nós temos os 10 mandamentos, nós temos os 10 dedos das mãos, né, melhor dizendo, e uma análise simbólica desse número 10 remete a uma ideia de completude, ou seja, tudo é dito quando tem o número 10, que a gente está, na verdade, tratando de todo um tema em 10 itens. Daí essa ideia do decálogo. E isso, se você fizer uma pesquisa na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, esse número ele se repete. Eu peguei uns exemplos aqui, as 10 pragas do deserto, a parábola das 10 virgens e tantos outros que existem na Escritura Sagrada e que a gente vai remeter a essa ideia desse número. Até no nosso dia a dia cotidiano, né? Quando a gente está com alguma irritação, quer acalmar, vou contar de 1 até 10. Ou numa brincadeira, vou contar até 10. Ou até as provas de escola, de universidade, que normalmente a nota máxima é a nota 10. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? E aí, eu coloco aqui uma informação que está lá no Evangelho de Jesus. Olha só essa relação aqui. Está lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que é o discurso da despedida de Jesus, que ele está se despedindo dos apóstolos antes da crucificação, de ser preso e ser crucificado. Ele diz assim, então, segundo a Escritura: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus mostra, através desse trecho, que apesar de todas as dificuldades inerentes ao mundo, ele deu o exemplo de que ele venceu as adversidades. Porque a paz dele não é uma paz que o mundo nos oferece, do conforto, das regalias, da ociosidade, que a palavra paz é muito confundida com muita coisa, né? Com tédio, com falta do que fazer. Na verdade, a paz é uma coisa ativa e é uma conquista interna. A gente, através do nosso esforço, nós vamos avançando intelecto e moralmente. E essa conquista, esse progresso intelecto-moral vai fazer com que a gente se aproprie da nossa paz interna. A paz é uma consequência do progresso. A felicidade é inerente ao nosso progresso, está muito intrínseco, felicidade e paz. E André Luiz, mas o que é ter bom ânimo, né? O que seria efetivamente ter bom ânimo? O que Jesus quis dizer com isso? Nosso mentor, então, traz o decálogo do bom ânimo. Isso está lá no livro Coragem. E aí, ele transforma, então, de maneira muito clara, como a gente ter bom ânimo para ter a paz que Jesus nos promete, através da vivência do exemplo do Mestre, a gente conquistar essa paz interior que o mundo não pode tirar. Isso é o mais fantástico. Não importa o que aconteça externamente, a nossa paz interna é independente, é insubstituível e ninguém pode tirar de nós. André Luiz coloca lá. 1. Dificuldades, aí é a resposta. Não perca tempo lamuriando, trabalhe. 2. Críticas, nunca aborrecer-se com elas, aproveite-as no que mostrem de útil. Incompreensões, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas, facilite o caminho. Intrigas, não lhe estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições, jamais revidá-las, perdoe esquecendo. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal, sirva sempre. Tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo, ore abraçando os próprios deveres. Desilusões, por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Doenças, evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos, não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje,
no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Cada item desse aí é tema de uma reflexão diária, não é verdade? Se a gente pegar e esmiuçar o que ele está falando, em síntese, em vez da gente ficar com o nosso foco mental em questões negativas ou que nos remetem ao passado, ele sempre orienta que, através da ocupação útil, fazendo o que nós podemos fazer de melhor naquele momento, é a verdadeira terapêutica. E os problemas vão passar e a gente vai continuar o nosso caminho. E, trazendo até, puxando sardinha aqui para a minha profissão, no item 9, como a gente observa quando a pessoa tem um padrão mental desfavorável, de irritação, de revolta, de inconformidade, como a evolução clínica dessas pessoas é pior. Como, às vezes, acontece uma porção de contratempos, porque o hospital ele não é livre de ter erros. Não só erros humanos, como erros de processos. Isso, infelizmente, existe. E há toda uma série de estudos de segurança e qualidade do paciente, segurança do paciente e qualidade no cuidado, que minimizam esses riscos, desses erros, através de processos mais robustos, que permitam diminuir a chance dessas coisas acontecerem. E eu vi muito no meu dia a dia como médico, às vezes aquela pessoa que reclamava de todo mundo, brigava com a equipe que estava cuidando, sempre tinha um contratempo, às vezes um aparelho que quebrou logo com ele, ou uma situação de uma infelicidade, uma fatalidade que aconteceu logo com ele, que quebrou alguma coisa. Não é à toa, né? A pessoa acaba vibrando num padrão de... Quando o pessoal brinca no hospital, aquele paciente fica com uma nuvem negra em cima dele e tudo acontece com ele. Aquele efeito colateral que não era para acontecer, acontece com ele. Aquele contratempo que a gente nunca vê, acontece com ele. E tem muito a ver com isso. É o que o André Luiz exatamente fala. E como vai interferir. Então, recomendo buscar os decálogos do André Luiz. Tem muita coisa boa aí. Esse aí, então, já dá para a gente ficar um mês inteiro agora de junho pensando. São 10, né? A gente divide aí, cada 3 dias, pensar num desses, vai ter muita informação importante para a gente, né? Então, olha a gente pegando aí retrospectivamente os romances, entre aspas, do André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual, quanta informação tem. Os livros técnicos, entre aspas, os livros de aplicação do Evangelho prático, os decálogos, muita contribuição, né? Ele tem um leque de possibilidades, a obra de André Luiz, e a gente tem que ter realmente um reconhecimento muito significativo do que ele ofereceu através do Chico. A gente tem que lembrar do Chico também, né? E dos companheiros que o ajudaram. Como foi importante seu papel aqui para consolidação, sobretudo no nosso país, da doutrina espírita. A nossa companheira Rosa tratou lá do Missionários da Luz, que é um livro maravilhoso, e um dos seus capítulos trata justamente da epífise, que é um termo para a glândula pineal. Se vocês pararem para ver, ali em cima é um corte sagital, que a gente chama do cérebro. É como se pegasse o cérebro e fatiasse ele no meio, bem no meio. Aí se abre, e aí você vê as estruturas que estão ali na sua parte medial. Essa é a metade esquerda e tem a metade direita que foi retirada. E além do córtex cerebral, que todos conhecem, aqui é o cerebelo, que tem a ver não só com equilíbrio e coordenação motora, mas a gente está vendo até que tem muita coisa relacionada à memória, algumas funções de conexão com algumas questões emocionais. O corpo caloso, que é uma grande avenida onde passam diversas fibras que se comunicam os hemisférios esquerdo e direito, estruturas mais profundas, chamadas essa região de diencéfalo, onde a gente vai ver o tálamo, que é um grande porteiro do sistema nervoso central, como se fosse um relé. É um porteiro, o tálamo é um porteiro, ele que deixa entrar ou sair informações sensoriais para o córtex e motoras que saem, ele que permite entrar e sair.
Não é à toa que no estudo mediúnico, o diencéfalo, com essas estruturas todas, o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, tem um papel fundamental, não só na atividade mediúnica, mas também na própria conexão do corpo físico com o perispírito, através dessa estrutura. O diencéfalo, que são substâncias mais internas do sistema nervoso, tem um papel fundamental. Aqui tem um tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo, que tem a ver com estruturas mais arcaicas, mais primitivas e são fundamentais para a manutenção da vida. É ali que a gente tem o centro de respiratório, existem estruturas que... Todas as fibras que vêm lá do córtex passam por o tronco cerebral. É ali que tem um nome, uma região que tem um nome confuso, sistema reticular ativador ascendente, que é o que faz a gente despertar e ficar acordado e dormir, é o que correlaciona ao controle do nosso nível de consciência junto com o córtex cerebral. Enfim, não vou tratar de neuroanatomia aqui, mas o que eu quero dizer é que a pineal ela está inserida aqui no diencéfalo. Olha aqui onde ela está, bem pequenininha aqui. Parece o tamanho de uma ervilha. Ela é bem pequenininha. Antigamente, a medicina, na época que antes e durante o lançamento do nosso lar, achava-se que era uma glândula vestigial, achava-se que era uma glândula que servia para ser um freio para a criança não ter a sexualidade exacerbada. E aí, na adolescência, isso entraria, então, em ebulição, e aí a glândula começaria a degenerar e evoluir, e não teria nenhum papel. Na verdade, a gente vê que isso é uma visão limitada da ciência da época. E eu tenho muito respeito pelos egípcios. E eles estudavam muita coisa que a gente está estudando hoje. E essa representação do olho de Horus, que traz proteção, se vocês pararem para ver aqui, ó, essa estrutura aqui, compare aqui, ó, não tem uma relação? Olha aqui. Aqui o bulbo, aqui a conexão com o hipotálamo, aqui o diencéfalo. Olha aqui, ó, aqui essa região aqui, ela foi ampliada aqui para baixo. Comparem essa região com o olho de Horus. Não é à toa, né? Tem uma conexão aí com essas estruturas. A escola da vida lá dos egípcios tinha muita informação de magnetismo, de hipnose, de medicina, de astronomia, e que só era dada para a família real, para os seus próximos e para indivíduos do povo que tinham um grande destaque intelectual, né? E aí eram ingressos nessa escola iniciática. Na ciência atual, a gente sabe muita coisa que não se sabia na época que o André Luiz lançou o Nosso Lar, e depois o Missionários da Luz. A gente sabe que ele tem um papel fundamental no controle dos ritmos biológicos, chamados ritmos circadianos. Porque tudo na vida é feito de ciclos, né? Tem o dia e tem a noite, maré alta e maré baixa, as estações do ano, o próprio movimento da Terra em torno do Sol, a Lua em torno da Terra. Tudo é ritmo na vida, né? E o corpo tem ritmos também. Por exemplo, até para a nossa saúde, há uma recomendação que a gente respeite o nosso cronotipo. O que é o cronotipo? É o nosso padrão de sono. Tem pessoas que precisam dormir antes das 10 horas da noite e gostam de acordar cedo. Tem pessoas que só conseguem dormir depois de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, os chamados notívagos. Tem pessoas que dormem 3 horas por dia e estão bem. Tem pessoas que precisam de 12 horas. E a fase da vida também, quando é criança, adulto, idoso, muda a arquitetura do sono. Então, a gente tem que respeitar muito do nosso ritmo e que a nossa sociedade frenética como está não se respeita, né? O WhatsApp 24 horas ligado, tela, trabalho, televisão, isso tudo acaba impactando no nosso ritmo, que vai afetar o funcionamento adequado do nosso corpo. Hora certa de comer, hora certa de dormir, hora certa de exercitar, tudo tem ritmo. E a pineal tem um papel nisso também.
Olha só uma coisa interessante, estudando a pineal de mamíferos, percebeu-se que depois dos rins, e o que são os rins? Que não órgãos que filtram o sangue. Tem também papel endócrino, mas filtram sangue. Então tem que ter muito sangue circulando nos rins por minuto. Depois dos rins, a pineal é a que tem maior fluxo sanguíneo no corpo. Como é que pode uma glândula que não serve para nada, a não ser para inibir a sexualidade da criança, ter um fluxo sanguíneo tão intenso? Não tem muita coerência, né? Para que haja esse fluxo intenso, é porque há uma íntima necessidade de liberação de substâncias pela pineal que vão interferir no resto do corpo, e a melatonina é uma delas. Tem um papel fundamental em série de situações, não só na questão do sono, mas atua no sistema imunológico, atua em outras glândulas, atua no sistema nervoso, tem um papel muito grande e que é pouco valorizado. Até estudo de metástase de tumores, se estuda a melatonina, que parece ter alguma relação da melatonina com metástases de tumores oncológicos. Então, uma coisa muito abrangente que o André Luiz já falava e agora a gente está percebendo. Tanto que tem revistas na literatura só de pesquisa de pineal, para vocês terem uma ideia. Journal of Pineal Research. Quem quiser ler depois lá, pode procurar. Tem muita informação sobre a pineal. Há uma relação íntima com o timo. Há uma relação de várias fibras do sistema nervoso que entram em contato com a glândula pineal, assim como hoje sabe-se que o nosso organismo é um grande concerto. Os órgãos não estão isolados, os sistemas não estão isolados. Então, o sistema imunológico, as células de defesa, interagem com o sistema nervoso, que interage com o sistema endócrino, que interagem entre si, tudo interage com tudo. E a pineal é um grande maestro desse concerto. Hoje a gente já sabe isso. E não vai bater lá com o que o André Luiz dizia? O instrutor Alexandre, no capítulo Epífise, olha o que ele fala da pineal. É a glândula da vida mental, ou seja, é uma informação que a ciência de hoje, 2023, ainda não entende muito bem. Mas eu acredito que daqui a uns 20, 50 anos, vai estar se estudando a fundo isso. Ele diz até lá que o neurologista não conhece. O psiquiatra talvez comece a ter um entendimento do seu papel. E isso vai ser medicina do futuro, que ele falou lá na década de 40. E aí, o que ele continua falando? Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura à recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos. Não é o que a gente vê quando entra a adolescência, como há uma evolução de impressões, de emoções, de encontros. A sexualidade, na verdade, não existe só na adolescência, né? Desde a infância existe essas manifestações de uma maneira que Freud até estudou, né? Uma maneira mais primitiva, vamos dizer assim. Mas na adolescência há uma recapitulação de todas as experiências emocionais que a gente teve nas vidas pregressas. Tanto que tem alguns indivíduos que até abrem alguns quadros psiquiátricos nessa fase por lembranças dessas vivências emocionais de vidas passadas e que acabam impactando, gerando, pela predisposição genética que tem, algum distúrbio, alguma patologia. Então, é uma interação, né, entre o nosso fenótipo, o nosso genótipo, melhor dizendo, e essas impressões de vidas passadas que são filtradas pela pineal. Então, é uma coisa muito profunda que a gente ainda não tem muito entendimento. Ele continua, olha lá, o instrutor Alexandre. Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo,
os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se haja investida. Então, é uma glândula fundamental, né? Que é um elemento de filtragem das vivências do passado, e a gente sabe hoje que a glândula pineal tem relação com o sistema límbico, que é onde o cérebro processa as nossas emoções. Então, esse livro, então, hein, Rosa, é livro para muito estudo, né? É um doutorado aí só no que tem de informações do Missionários da Luz. E aí, tudo ele vai falando, é o que eu falei para vocês lá, o que a ciência oficial sabe hoje, o Alexandre falou lá na década de 40. Olha lá, conserva ascendência em todo o sistema endócrino, a gente sabe disso hoje. O pineal tem um papel preponderante sobre as outras glândulas. Isso que é interessante. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Então, isso a gente ainda não sabe hoje, mas até os fenômenos de hipnose, os estudos de neurociência por neuroimagem funcional vão permitir a gente entrar nesse lado mais profundo da mente humana e que tem íntima relação com a glândula pineal. Ele fala aqui das fibras nervosas que acabam sendo um mensageiro da pineal com as células. Então, todas as células do corpo, de uma certa forma, têm algum tipo de vínculo com a comunicação que a pineal determina. E ela, então, não vai controlar só a questão emotiva, de recapitulação das experiências passadas, mas também tem a ver com a experiência sexual. E aí ele trata de uma questão importante das tradições religiosas, quando todas as tradições religiosas orientam a abnegação no sentido de você renunciar aos seus interesses próprios em prol da sociedade ou daquela comunidade, ou de um propósito, a continência sexual, que na verdade é um uso equilibrado do sexo, e a disciplina das emoções vão permitir a gente usar a glândula pineal na sua maior plenitude, para permitir um progresso pleno, aproveitar a reencarnação de uma maneira intensa. É que muitas vezes, como a gente não tem essas atitudes, que parecem mais uma regra religiosa, mas é uma prescrição psiquiátrica, vamos dizer assim. Agir dessa maneira permite a gente usar a glândula pineal na sua plenitude, para que a gente conquiste outros patamares da evolução mental. Tanto que quando a gente se desata a egoísmo, descontrole sexual, indisciplina emotiva, a gente acaba tendo uma sangria que vai fazer com que a nossa mente consciente adoeça e gere dados, transforme dados inconscientes que vão interferir na nossa saúde física e mental. Eu acho que o inconsciente, que foi estudado inicialmente por Freud, depois por Jung, isso tem muita coisa, muito pano para manga para ser estudado, e que o Espiritismo, através das obras de André Luiz, vão poder ajudar muito. Porque o que é o inconsciente, se não todas aquelas informações registradas de todas as nossas vidas passadas e da vida atual, de informações que a gente vive, que são guardadas num baú inconsciente, mas que acabam impactando a nossa vida mental, impactam a nossa vida orgânica, impactam o nosso destino. Porque, como diz o Emmanuel no Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, a maneira que a vida se apresenta para nós é um reflexo de como é a nossa mente, as nossas escolhas. A nossa conduta mental é que vai determinar a nossa vida. Tem íntima relação aqui com o que o Alexandre traz sobre usar na plenitude a glândula pineal. E, para finalizar, então, eu trago uma informação, vocês devem ter ouvido falar já na Veneranda, uma ministra lá que é até colocada no Nosso Lar. Alguns dizem que ela foi Isabel de Aragão e que parece que tem um vínculo grande com a comunidade do Nosso Lar. E ela e o governador, à época que foi escrito o livro, eram que conheceram Jesus, né? Assim, foram lá a patamares superiores para conhecê-lo, enfim. Esse livrinho, que parece que é um livro infantil, mas guarda
muita sabedoria. Num dos seus capítulos finais, ela trata dessa questão aqui que tem a ver com tudo isso. Permita ler aqui para não ficar cansativo. O caminho celeste é o dia que o Pai nos concede quando aproveitado por nós na prática do bem. Cada hora desse modo transforma-se em abençoado trecho dessa estrada divina, que trilharemos até o encontro com a grandeza e a perfeição do Supremo Criador. E cada oportunidade de bom serviço durante o dia é um sinal da confiança de Deus depositada em nós. Quem aproveita o ensejo de ser útil, caminha para o alto e avança na senda sublime, mas os que fogem ao trabalho edificante perdem um tempo e demoram-se à retaguarda, lutando com os perigosos monstros da preguiça e do mal. Nós vivemos numa grande rede universal. Espíritos mais avançados que nós nos inspiram e nos amparam. Espíritos na mesma faixa evolutiva se ajudam no entendimento, no estudo e no trabalho, e espíritos no progresso abaixo de nós são amparados e inspirados por nós. É uma grande rede, né? Um grande grupo universal de cooperação. O universo é regido por cooperação. O homem, no seu atual momento, sofre muito, em parte, porque vive de forma egoísta, alienado dessa rede de cooperação que é o universo. A própria natureza dá diversos sinais no seu cotidiano de que é importante ser útil. E o que é ser útil? Fazer o melhor que nós podemos fazer naquele momento, se nós temos condições de fazê-lo, que é o que Jesus ensina no Evangelho. Faça aos outros o que gostariam que vos fizessem, ou, na sua forma negativa, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Não tem a ver com utilidade, ser útil? E se você está num lugar que você pode fazer o melhor naquele momento para aquela pessoa, às vezes servindo, até numa tarefa de faxina, numa tarefa de administração, não importa. Você tem condições de ser útil naquele momento, você está cumprindo o seu propósito. É o que a Veneranda está dizendo, é o que o André Luiz mostra em todas as suas obras, da importância do trabalho, do serviço desinteressado, que é nada mais, nada menos do que a caridade entendida, a caridade desinteressada. A gente ter a atitude de ser útil sem esperar resultado, independente dos resultados. Fazer porque deve ser feito. E esse é o caminho que o André Luiz tão bem exemplificou e demonstrou, que a gente possa ser muito grato realmente ao que o André faz e fez por nós, e ainda está por fazer todas essas lições que estão aí para sempre para a gente, né? Para o nosso crescimento enquanto espíritos. Eu quero agradecer muito aí a presença e abro agora para comentários, perguntas, enfim. Nós não temos aqui nenhuma pergunta no chat, mas eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta. O Fabrício abriu para isso. Algum comentário? Algum elogio, alguma crítica? Tudo que vocês têm que falar. Tudo. Só elogiar. Foi muito, muito bom esse apanhado geral sobre o André Luiz. Acho que deve ter dado um bom trabalho para fazer, mas ficou ótimo. Ficou muito bom. Nádia. Sim. Parabéns, querida. Você trouxe agora o Fabrício para nós ouvirmos nessas palestras magníficas que ele faz, no GEAL e aqui com você. Pois é, está vendo? César, você quer fazer alguma observação? Na verdade, estou muito agradecido, né, por esse estudo tão maravilhoso que ele nos apresentou, conseguiu fazer uma síntese espantosa nesse trabalho também espantoso do André Luiz, né? Lembrar que esse livro Sinal Verde, a minha mulher, a Aurinha, tem na bolsa. Ela não abre mão de andar com sinal verde. Quando ela pega uma condução, ela vai lendo o sinal verde. Então, quando o livro, por acaso, ela tem a oportunidade, ela dá o sinal verde para alguém. Na verdade, o sinal verde faz parte da vida dela e, por consequência, da nossa vida. E a agenda cristã faz parte do nosso evangelho diário que fazemos aqui em casa. De maneira que
na medida que ele colocou essas questões, isso veio muito na direção daquilo que a gente sente, né? Daquilo que a gente compreende. Eu queria lembrar ainda dos estudos de Jorge Andréa a respeito de Pineal, né? Essas questões mentais, né? Que vão muito na linha do André Luiz. E não é à toa que Jorge Andréa conquistou essa nomeada toda, né? Em cima dos seus estudos, pesquisas, mas muito, muito com a base no André Luiz, que ele citava muitas vezes. Estava me lembrando de um congresso mundial espírita que houve em Portugal, em Lisboa, né? E o nosso Dr. Jorge André foi homenageado lá. E ele faz uma apresentação, eu estava presente, né? Faz uma apresentação, uma grande reverência a André Luiz pelo trabalho que fez, dizendo especificamente que foi base de muitos estudos e pesquisas que ele, Dr. Jorge André, fez. No final, ele foi aplaudido delirantemente por toda a assistência que estava lá. São lembranças, né, que mostram como André Luiz é importante hoje e como será importante no futuro dos estudos e pesquisas. Me lembro que, certa vez, nós estivemos na universidade, lá em Miami, e há um pesquisador, o Dr. Joseph Pacienza, né? E ele faz estudos a respeito do cérebro. E foi oferecido a ele material de André Luiz. E ele cita que é de grande importância para os estudos que ele está fazendo a respeito das funções cerebrais. Então, isso mostra como essas coisas estão avançando, estão crescendo, se desenvolvendo, e certamente André Luiz, um espírito avançado no tempo em relação a nós, mas a espiritualidade está ajudando a todos nós para que nós possamos tirar essa diferença, né? E aprendendo e compreendendo cada vez mais aquilo que André Luiz ensinou para nós. Uma bênção. Eu quero agradecer muito ao nosso irmão Fabrício pela brilhante apresentação que fez para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, e você tocou num ponto importantíssimo, é que nem antiga, hoje ainda tem, né, aquelas palavras cruzadas, quando a gente não sabia a resposta, ia lá atrás e pegava a colinha da resposta. Os livros do André Luiz são essa parte de trás da palavra cruzada, né? A gente tem a informação ali dada de bandeja para a gente, né? É verdade. Isso mesmo. Alguém quer mais fazer alguma observação? Existem aqui alguns companheiros queridos lá do GEAL, do Grupo Espírita André Luiz, mesmo que vocês não queiram fazer uma pergunta, por favor, deem um depoimento da sua relação com o mentor André Luiz. Ele deve estar pensando, meu Deus, eu cuido há tanto tempo dessa gente e agora não conseguem dizer uma sílaba na relação comigo, eu que me relaciono com essas pessoas há tanto tempo. Ele me lembrou de uma situação que aconteceu lá no André Luiz, na preparação da sopa, e não sei exatamente... eu estava pensando nisso, isso, vai ser ótimo. E que quem não conhece, lá no André Luiz tem um trabalho de oferecer sopa às pessoas moradoras de rua, de uns 30 anos, né, ou 40 anos ou mais de atividade. E a sopa sempre era preparada lá dentro do André Luiz. E certa vez, eu não lembro os detalhes, a Nádia me complementa na informação, de um saco de batata que estava aberto lá para preparar a sopa, saiu uma foto materializada do André Luiz, até úmida, saiu molhada, e essa foto consta, se você botar no Google aí, Grupo Espírita André Luiz, aquela fotinho lá do GEAL é a foto que apareceu, que ele está como se fosse com um colete assim, mais fechado, né? Muito, muito bem lembrado, Fabrício. Isso foi uma coisa muito interessante, que é um efeito físico e muito abençoado no momento em que se preparava a sopa. Então, é muito significativo o momento também em que isso se deu. Sim. Eu lembro que, quando o Chico estava psicografando Missionários da Luz, ele disse que notou
que havia um encontro entre o Emmanuel e o Bezerra, e eles estavam discutindo o que eles iam permitir, ou que eles achavam que estava na hora de ser apresentado através daquela obra. É um detalhe muito interessante, porque nos mostra que, como você disse, né, há uma técnica, uma espécie... Muitos escritores usam essa técnica para a composição de personagens. Não é? Pegam um pedacinho da avó, da tia, da esposa e compõem personagem novo ali numa trama. Então, é o que os espíritos nos dizem, você ressaltou muito bem, que a biografia do espírito André Luiz, do mentor, está truncada justamente como uma espécie de um véu para nós não cedermos ao nosso avanço de curiosidade sobre isso. Então, essa é uma questão bastante interessante, e também porque nos diz a esse respeito, porque também há pessoas que julgam que mais de um espírito colaborou ou assina como André Luiz, e então essa é uma outra linha de cogitações que se abre para nós. Assim, uma das antecipações que o André nos traz, mas também é partilhada com outros mentores, com Joana, posteriormente, com Emmanuel, que é da psiconeuroendocrinoimunologia, que é um tema maravilhoso, uma das minhas paixões. Não tenho formação em medicina, mas é uma das minhas paixões, e quem estuda isso torna isso mais palatável para nós. E essa é uma das antecipações que o André nos faz. Eu anotei aqui a foto. E você leu alguma coisa, porque agora me escapa onde está isso escrito, que talvez tenha sido em Testemunhos de Chico Xavier, da nossa querida, amada Sueli Caldas Schubert, mas o livro foi guardado, ou talvez seja do Thyssen, não sei, que o livro, o Nosso Lar, ficou parado, guardado, até que fosse dado um sinal para que ele pudesse ser lançado, de uma certa forma assimilado. Mesmo assim, nós sabemos, com restrições e até perplexidade. Eu me lembro dessa informação, eu só não tive o tempo de pesquisar, por isso que eu não trouxe aqui. Mas, se não foi o testemunho de Chico Xavier lá da Sueli Schubert, eu acredito que possa ter sido dela, sim, essa informação. Eu não lembro o tempo, eu faço muito confusão que o Memória de um Suicida também ficou guardado um tempo, né? Acho Ficou? que ficou até um tempo maior, né? E aí eu sempre faço a confusão das duas histórias, mas certamente não foi de imediato lançado, não. Se até hoje gera assombro, imagina lá na década de 40, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho também uma gracinha, Fabrício, uma gracinha, é que o Chico declarou que, durante muito tempo, ele via lá junto dele, né, nos momentos de trabalho, ele via um cavalheiro que estava sempre formalmente vestido e que ficava muito quieto na dele. E depois de muito tempo, eu não sei se ele perguntou ou se o próprio Emmanuel avançou e disse para o Chico: Chico, eu quero lhe apresentar este espírito, não deu nome. Eu quero lhe apresentar este espírito, que era o dito cujo, que se apresentava assim, e ele vai trabalhar com você. E era o André Luiz. E o Chico diz que ele ficou lá tanto tempo assim, junto dele, e nós sabemos que talvez tenha sido para uma questão de aproximação vibratória, de acoplamento de fluidos, não é? do espírito comunicante, no caso, o autor, e o médium. Então, eu acho também isso muito interessante, como é que ele ficou quieto
lá modestamente situado no meio ali das reuniões, várias reuniões, muito tempo, para se aproximar Exato. vibratoriamente dele. Acho que cerca de 2 anos, né? Que eu acho que houve esse processo aí, né? De Foi afinização, né? muito tempo. Para É, nós, 2 anos, muito tempo, né? exato. Para Então, ficar e quietinho, constantemente. É. ficar participando de reuniões e ficar quietinho, sem dizer nada, sem se apresentar, e sabendo que aquilo era uma programação, é muito... É também uma lição para nós, né? De você Disciplina, sabendo que você... dedicação. Hein? Disciplina, dedicação, né? E você sabendo que é um trabalho a ser feito, você se colocar em disponibilidade para o trabalho, muito em condição de receptividade para que as coisas aconteçam, porque tudo já está delineado, né? De efetivamente ser útil, né? Como a veneranda coloca aqui, ele soube agir de uma maneira desinteressada com um propósito maior, que é ser útil. Uma coisa também muito interessante, você citou bastante o Emmanuel e também, evidentemente, o André Luiz, que é o estilo dos dois, né? Como eles têm formação. Claro que, ao longo do tempo, eles podem ter tido formação em outras áreas, mas, desse ponto de vista, pelo menos o perfil do espírito Emmanuel vem na linha do direito, não é isso? Desde quando ele estava lá em Portugal e tudo. Então, o estilo dele e o estilo do André Luiz, pela sua formação, são estilos diferentes, né? Porque um usa a linguagem direta, objetiva, que é a da ciência. Você não pode ter interpretações, não é? Na ciência, você tem que ter uma linguagem muito direta, e o outro estilo do Emmanuel pode ter floreados, porque permite algumas sutilezas de interpretações, de sensibilidades, de emoções que tal ou qual palavra pode suscitar. Acho também isso bastante interessante. Sim, são caminhos diferentes, né? Como você falou, o André Luiz é direto, objetivo. E o Emmanuel, numa frase, tem um livro inteiro, né? Exatamente. Isso nos conduz a uma outra questão muito interessante, que é no campo das habilidades intelectuais. Quando nós lemos esses livros, aspas, livrinhos, né? Da veneranda, os livrinhos da Joana de Ângeles, Vida Feliz, por exemplo, o Agenda Cristã, são textos reduzidos. Toda a série do Emmanuel, Fonte Viva e todos os demais, os textos são um pouquinho mais longos, mas eles também são muito condensados. E nós sempre dizemos, quanta coisa está dita aí em tão poucas palavras. Porque espíritos desenvolvidos, mais evoluídos, trabalham numa faixa de habilidades intelectuais que nós estudamos como síntese. Não a palavra síntese, no sentido em que nós empregamos Como no se fosse coloquial, né? resumo, né? No coloquial, como É. resumo, né? Não, não é. A síntese está além da análise. Então, Sim. espíritos superiores trabalham em síntese. E é por isso que nós vemos que eles dizem muita coisa. Você sinalizou isso, enfatizou isso muito ao longo da nosso encontro, que eles dizem muita coisa com poucas palavras. Porque espírito superior também não gasta palavras, energia mental, energia física, falando demais para dizer isto. Nós aqui falamos isto para dizer isto, mas eles não. Eles querem dizer isto e dizem isto. Então, essa é também
uma informação bastante interessante. Espíritos superiores trabalham em nível de síntese, desse ponto de vista, entendida a palavra síntese, que está acima da habilidade intelectual da análise. A análise está abaixo, evidentemente, porque para nós conhecermos o sentido e a informação, nós precisamos desmontar aquele texto. Ou, por exemplo, quando eu falo sobre isso, eu uso um exemplo que eu acho bem interessante. Desculpe. Que é o do relógio. Para você saber como um relógio funciona, você desmonta o relógio. E aí você analisa as partes constitutivas do relógio. Quem não for relojoeiro, claro. Para relojoeiro, a gente tem que encontrar outro exemplo, mas, enfim. O espírito evoluído que está nesse nível acima de síntese, ele não precisa desmontar o relógio. Ele olha para aquilo e ele capta a intimidade, a essência daquela informação ou daquela realidade que está ali posta, no caso, em um relógio. Conta-se que do Mozart, os grandes sempre usaram um caderninho à mesa de cabeceira. O Leonardo da Vinci fazia isso, o Mozart também, e conta-se que o Mozart frequentemente sonhava com um acorde. Quando ele acordava, ele escrevia aquele acorde rapidamente no papelzinho da mesa de cabeceira. E depois, sabe o que ele fazia? Ele desdobrava aquele acorde em sinfonia, que é um bom exemplo para nós vermos que ele recebia em síntese e depois desdobrava para nós termos a análise, porque não estamos no mesmo nível de captar uma sinfonia inteira em um único acorde. É muito interessante isso, e isso vale como é um construto da habilidade intelectual e da capacidade, da estrutura do nosso intelecto. Então, é uma boa meditação para nós vermos na evolução do espírito como é que nós evoluímos para a captação das ideias e para vestirmos as ideias com poucas coisas, poucos elementos linguísticos, mas do ponto de vista do significado, precisa de poucos significantes, de poucas palavras. É muito interessante isso. É por isso que dizem que a simplicidade é o que há de mais sofisticado, né? Exatamente, exatamente. Do ponto de vista intelectual, mental e linguístico também, muito. E remete muito à ideia real de humildade, porque o indivíduo humilde, em verdade, ele tem consciência do seu papel nessa grande rede de cooperação, de mostrar-se sempre útil, disponível, de boa vontade, né? Como a benevolência, a boa vontade, mas essa sofisticação da simplicidade se vê nas pessoas genuinamente humildes. Os grandes mestres que eu tive na medicina, ou que até na própria vida, eu tive o prazer de conhecer um tempo o professor Hermógenes da Yoga, que era de uma simplicidade muito sofisticada. E vai exatamente o que você está falando, né? As grandes mentes têm essa capacidade. O Hermógenes era um encanto, né? Um verdadeiro encanto. Ele gravou programas conosco lá no Novos Rumos, na Rádio Rio de Janeiro, e é de uma simplicidade absoluta. Eu também tive, não foi a sorte, foi a honra de ter professores com figuras exponenciais nas suas áreas, e também verifiquei isso, né? Os grandes são bem simples. Exatamente. Bem simples. Alguém quer fazer mais uma observação? Alguma observação? Não. Nádia, Sim. eu estava vendo esse livro, O Caminho Oculto, da veneranda Isabel de Aragão, e estava mostrando para a Dalva que esse livro faz parte de uma coleção de 11 volumes que eram feitos, todos grandes, assim, e por outros espíritos de muita luz.
Eu não sei por que eu não vejo mais em lugar nenhum, não se editou mais, e eram todos muito bonitos. História da Maricota, A Jardim da Infância, Os Filhos do Grande Rei, e mais de um é da Veneranda. Tem alguns aqui até de, não sei quantos são, mas eu sei que são 11 volumes, lindos, lindos, eu não sei por quê, muito bem editados, muito bem desenhados. É uma pena que a gente não veja mais isso hoje em dia. E Eu é acho. chamado como literatura infanto-juvenil. Você quer comentar isso, Fabrício? Que eu tenho uma ideia sobre isso. Não fica à vontade, pode falar. Não, fala você. Assim, são livros que realmente não se vê mais e é de uma profundidade e tem um papel na evangelização da criança significativo. E da criança de hoje, a gente adulto mesmo ainda pode ser evangelizado por eles, né? O que eu acho é a nossa percepção de que livro infantil é livrinho, livrinho no sentido de que é muito simplesinho para as criancinhas. Mas os livros da Veneranda, O Caminho Oculto e outros tantos, são livros de grande profundidade. Nós sabemos que Veneranda é, além do governador de nosso lar, o único espírito que chegou a ver Jesus. Portanto, é um espírito de altíssima envergadura. Então, fica uma meditação para nós. Como é que um espírito dessa envergadura se dedica a escrever, entre aspas, livrinhos para as criancinhas? É porque há aí alguma coisa de grandiosa para um espírito dessa envergadura se dedicar a essa tarefa. E através do maior médium, digamos assim, né? Um dos maiores de todos os tempos e o maior do século, o nosso querido e inesquecível Chico Xavier. E é bom nós lembrarmos que, mesmo contando com essa maior antena mediúnica do século, a Veneranda não transmitiu diretamente ao Chico. O Emmanuel serviu de intermediário para trazer da Veneranda para o Chico essas obras. Então, quando nós vemos esses livros assim dispostos nas livrarias, lamentavelmente não são agora tão presentes, nós talvez estejamos com esse tipo de mentalidade cristalizada de que é um livrinho para criancinhas com coisinhas simples, que, na verdade, existe aí uma imensa sofisticação, uma altura vibratória e de envergadura espiritual desse quilate. Eu, particularmente, não conheço outro momento em que o mentor precisou desse estágio intermediário para a transmissão de uma obra. Se alguém souber, por favor, o Paulo diga. Estevão, né? Mas precisou de intermediário? O Paulo usou o Emmanuel para falar com o Chico. Ah, sim, exatamente isso. E eu quis fazer esse link do livro da Veneranda com a obra de André Luiz, da sofisticação da simplicidade, de um livro da Agenda Cristã, Sinal Verde, e que é uma pérola, né? Uma ostra ali fechadinha. Sinal Verde, agora eu vou sempre lembrar da Aurinha, né? Bom, nós não temos, lamentavelmente, não temos mais nenhum outro comentário de ninguém. Então, nós vamos fazer aqui um preito de gratidão ao André Luiz e depois o César faz a prece para nós fecharmos a nossa reunião. Porque, neste momento, Jesus querido, Maria, anjos da nossa guarda, amigos espirituais queridos, nós vos rogamos a todos que nos ajudem a elevar agora até o nosso querido mentor André Luiz, de cujo coração somos todos nós tão devedores, porque estamos aqui para agradecer com humildade tudo que temos desse espírito e de sua equipe venerável em benefícios para nós, do ponto de vista do ensinamento evangélico,
das antecipações científicas, da presença para nós e, sobretudo, neste instante. Nós te agradecemos, querido mentor de nossas almas. A presença constante em nossas vidas, o zelo e o desvelo para com todos nós, filhos da casa que ostenta com tanto orgulho e devoção o teu nome, e sobre a qual teu coração sempre se desvela, porque teu coração zela e se desvela por todos nós. Neste instante, André Luiz querido, ao te agradecermos essa presença inefável, firme, doce, consciente, lúcida, amorosa, protetora, rogamos a Jesus nesta hora e a Maria que façam descer sobre o teu ser generoso todas as luzes, as bênçãos, as energias superiores e os recursos para que continues, ó querido amigo de nossas almas, continues na tua trajetória evolutiva de luz e de paz, mas também a nos socorrer em nossas humanas necessidades. Daqui de onde estamos, elevando nosso pequenino coração, em gratidão, te dizemos não só que te somos muito obrigados, mas que rogamos a Deus e a Jesus toda a luz, toda a paz e o descortino de horizontes cada vez maiores e mais altos na tua trajetória de amor. Fica com Deus, fica conosco, André Luiz querido. Gostaria de fazer a nossa prece de encerramento, lembrando do livro Voltei, do irmão Jacó, que narra a saga desse espírito quando ele retorna ao plano espiritual. E nós encontramos ali inúmeras concordâncias com aquilo que André Luiz ensinou. E é interessante que nesse livro, no final do livro, existe uma reunião com grandes espíritos, dentre eles André Luiz, que é convidado a fazer a prece de encerramento. Eu vou pedir licença aos irmãos agora para recordar esta prece magnífica do nosso André Luiz. Diz assim: Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos da árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. E que assim seja. André Luiz. Muito, muito obrigada, César. Que lindo, que lindo. Nós agradecemos. Na emoção da hora, nós agradecemos também a você, Fabrício Hampshire, porque veio até nós
trouxe para nós lembranças e conteúdos tão maravilhosos do nosso querido mentor. Deus te abençoe também e nos abençoe a todos que estivemos juntos aqui em ambos os planos de existência para vibrar a gratidão por nosso mentor querido. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.